Estamos aqui para o Saúde em Pauta, o seu encontro semanal com a saúde. Hoje recebendo meu querido amigo Omar Merria, professor livre-docente do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. O Omar vem falar para a gente hoje sobre um tema maravilhoso: qualidade em cirurgia cardiovascular. Mas antes de começarmos, curta, comente e compartilhe. Não esqueça. Omar, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, para mim é uma honra estar com você. A gente já se conhece há algum tempo. Há algum tempo, né? Omar, conta pra gente por que você se interessou pelo tema qualidade em cirurgia cardiovascular. Quando que isso surgiu no teu radar e como é que foi essa sua paixão? Porque eu sei que você gosta muito e a gente sabe da importância. Hoje nós vamos conversar bastante sobre isso. Mas como que começou? Bom, assim, a gente tem uma área complexa, né? A área de cirurgia cardiovascular é uma área complexa, alta complexidade. A gente vê que sempre tem espaço para melhorias. Tá. Isso da qualidade começou mais ou menos na residência, eu teria que no segundo, terceiro ano da residência no INCOR. Tá. Estou falando mais ou menos de 2007, 2006, 2007. A gente via espaço para melhorias no paciente, tanto na seleção dos pacientes, Tá. na aplicação dos protocolos corretos, de ter adesão aos protocolos que eram baseados em evidência, no momento oportuno da indicação, tanto da cirurgia como de socorrer o paciente com alguma complicação. Então, isso fazia uma mudança gigante nos pacientes. Né? Tá. No mundo, a gente já tinha evidências, por exemplo, de que abordar um paciente com sangramento nas primeiras 6 horas aumentava a sobrevida dos pacientes tremendamente, que esperava 24 horas para a gente intervir um sangramento que sabidamente estava relacionado com cirurgia. Né? Tá. Então, a ideia foi melhorar a oferta daquilo que já era feito. E aí você entrou por esse caminho. Quais foram as principais dificuldades que você teve no início, quando você começou a trilhar esse caminho em busca da excelência na qualidade de serviços prestados pela instituição que se destina à cirurgia cardiovascular? As dificuldades foram... eu te direi que as dificuldades estavam mais relacionadas com a própria especialidade. A área cirúrgica... cirurgia cardiovascular ainda mais, uma área tradicional, uma área com muita autonomia, que dificilmente você compartilha ou aceita alguma mudança no teu tratamento, na tua conduta. Tipo assim, tá dando certo, para que você quer mudar, né? Para que você quer mudar, né? Então, isso ficou muito claro para mim, essa posição de um pouco de resistência à mudança. E muitos dogmas também, eu sempre fiz assim, para que mudar, né? Por que as diferenças... a gente pode ver isso muito claro quando sai uma evidência em alguma mudança, por exemplo, caminhar, o paciente tem que caminhar depois da cirurgia, se ele estiver bem, ele pode andar, então, com dreno, mas por que com dreno? O dreno não vai machucar. Então, essa é uma das dificuldades, por exemplo, que a gente tem em relação aos protocolos de otimização. Né? O paciente pode caminhar assim, sempre e quando seja com um especialista do lado e ele esteja realmente em condições para fazer isso. Tá. Então, na verdade, estava mudando alguns paradigmas, né? Então, essa resistência inicial existiu. E depois, a gente sabe que você, além de militar no INCOR, também trabalha na vida privada. E aí você começou a aplicar esses protocolos em hospitais privados. Houve também resistência? Foi mais fácil? Foi mais difícil? Como é que você coloca quando você tentou transpor esse conhecimento que você estava aplicando no Instituto do Coração para os hospitais privados? Eu sei que muitos deles, inclusive, você foi a convite, né? Como é que foi isso? Bem, uma vez que a gente começa a trabalhar nessa área de identificar situações de melhoria, como melhorar os pacientes, a gente vai, eu te direi que, procurando onde a gente pode melhorar,
criando desafios, né? Sim. Você tem um conhecimento, tem a capacidade, a gente já vê que existe um caminho a trilhar por aí. E isso foi o que aconteceu, na verdade. A gente se conheceu com gestores de outros hospitais que tinham esse interesse de vamos melhorar, por que não podemos fazer padronizar. A gente já usa protocolos aqui, hospitais que já sabidamente têm acreditação, JCI, ONA, e por que não melhorar também os hospitais? Eu sinto que até mais fácil fazer, porque já você trabalha com protocolos, trabalha com padronização. Tá. Mesmo assim, os modelos dos hospitais muitas vezes são modelos que são os cirurgiões que levam os pacientes, então você tem que não tanto mudar o protocolo que aquele cirurgião, por exemplo, ele escolheu para aquele paciente. Então, aí, às vezes, você tem que personalizar mais o cuidado. Né? Tá. Que não está errado, sempre e quando a gente tenha adesão às melhores práticas. A adesão eu diria que é o ponto crucial. Não adianta ter o protocolo se você não vai seguir o protocolo, claro, de forma correta. Eu te pergunto, em números, e aí você pode usar da instituição que você quiser, quanto que isso interferiu na morbimortalidade dos doentes? Ou seja, não tinha esses protocolos de qualidade, começou a aplicar. Quanto você acha que isso diminuiu no índice de mortalidade? Pergunta excelente. As evidências mostram que quase 50%. Nossa, é muito. Quando a gente tem uma implementação olhando para aquele hospital, cada hospital tem suas particularidades. Sim. Aquele hospital tem problemas em tal locais e a gente começa a trabalhar isso, é uma redução de quase 50%. Isso tem evidência, tem publicações fora e dentro, né? A gente teve essa experiência no INCOR, né? No Instituto do Coração, reduzindo mortalidade, olhando para os protocolos, melhorando onde a gente era frágil e como que isso podia avançar. Tá. Falando agora nas complicações, que muitas vezes elas podem não levar ao óbito, mas aumenta o tempo de internação, aumenta o sofrimento do paciente, da família, enfim, tem um impacto enorme. Você acha que do ponto de vista de complicações também houve uma grande redução? Sim, e o impacto é... Na morbidade, no caso. Também na morbidade. O impacto também é na morbidade. Ele é maior na mortalidade, sim, tá. Porque aí a gente tem uma variável que já está, que já é conhecida, inclusive, cada vez mais no nosso cenário local. Ele se chama falha de resgate, failure to rescue, em inglês. É a complicação que o paciente ganha no hospital. Uma complicação, por exemplo, sangramento, pneumonia, infecção de ferida, AVC, lesão renal. Os hospitais se diferenciam porque as complicações são praticamente inerentes à complexidade da cirurgia. Tá. Né? Então, hospitais têm quase um nível de complicações similares, independente do tamanho do hospital, de ser um hospital universitário, por exemplo. A diferença está em que naqueles hospitais melhores, em times treinados, equipes mais capacitadas, o paciente não vem a morrer. Entendi. Então, aí a gente tem complicação e isso já tem evidência também. Você ela é acudida a tempo que ela não possa vitimar esse paciente. Exatamente. Um tempo oportuno. Então, você tem hospitais, a maioria dos hospitais tem umas complicações quase parecidas, complicação. Mas a mortalidade do hospital melhor é mais baixa. Sim. Que do outro. Então, complicações sabidamente mais, complicações maiores, como as que eu mencionei. Então, hospitais se diferenciam pelos níveis de falha de resgate baixa. Então, hospitais que têm falha de resgate baixa são hospitais praticamente que estão no melhor nível atualmente de qualidade. O tempo de resposta do time é menor, ele otimiza aquele tempo de ouro do paciente e, portanto, consegue intervir. E eu pergunto para você, Omar, agora falando do ponto de vista de gestão, né?
Como eu disse, a gente sabe que você foi convidado para vários hospitais para instalar esse modelo. Em termos de economia, isso impacta em quanto? Porque, claro, que tendo esse protocolo, acudindo esse paciente, além da parte, obviamente, do ponto de vista médico, de você evitar um óbito, além disso, isso impacta a conta, né? É menos sangue, é menos hemodderivado, é menos tudo. Você tem ideia de quanto que isso dá de economia, imaginando que algum gestor esteja nos vendo agora? Sim. E esteja sendo impactado por esse nosso papo aqui, está lá pensando, olha, eu tenho procedimento de alta complexidade, eu tenho cirurgia cardíaca, talvez valesse a pena eu pensar nisso. Quanto que você tem ideia para mensurar para a gente, quanto que isso dá de economia por paciente ou por um pool de pacientes? As evidências mostram que mais ou menos entre 30% a 40% de redução. Nossa, bastante. Nós estamos reduzindo 50% de óbito e 40% de custo. Seria quase que proibitivo não ter isso no hospital. Exatamente, né? Exatamente. E uma das coisas importantes aí, Marco, é que qualidade de verdade, tanto não só com o que você oferece ao paciente, senão também nos tempos oportunos do paciente em toda a jornada cirúrgica. As janelas de oportunidade, cria né? baixo custo. Tá. Cria baixo custo. Então, existe uma relação muito grande entre qualidade e custo reduzido. Então, quanto mais qualidade a gente der para o paciente, o custo, automaticamente, ele vai se ajustando para uma jornada que a gente fala de valor. Né? Ou você aumenta a qualidade, ou você reduz custo. Uma das duas já ajuda em gerar valor, entregar valor para o paciente. Tá. Então, na verdade, quando a gente está olhando para o cenário e fazendo qualidade não é somente falar, eu faço esse protocolo, que é bom. É quanto você faz. Então, quanto mais adesão aos protocolos de qualidade, melhor o teu cuidado cirúrgico. Né? Então, você está num nível mais alto, entregando qualidade para todos os teus pacientes, está tendo adesão, o custo praticamente se incorpora a isso. Por isso que a gente tem menos complicação, menos mortalidade, porque você tem time para trabalhar na falha de resgate e automaticamente o custo cai. Tá. Esse é o cenário perfeito do cuidado cirúrgico atual, que está relacionado com o ERAS, por exemplo, otimização perioperatória. Tá. Aproveitando esse gancho, eu sou um grande entusiasta do ERAS, tudo que eles publicam eu estou ali porque eu acho que isso veio para mudar, e para mudar muito. Então eu queria que você dissesse para a gente o que é e como é que surgiu essa ideia do ERAS. Eu sei que você é um dos grandes nomes do ERAS no Brasil, e como é que surgiu e como que isso foi se desenrolando, porque hoje praticamente não dá para você fazer ter um time que ignore a existência do ERAS, né? Exatamente. O ERAS é um conceito, uma filosofia, que ela nasceu na cirurgia coloretal em 1999, o Kelly lá na Europa, e que pouco a pouco foi avançando nas áreas cirúrgicas, nas outras áreas cirúrgicas. E você tem ERAS para tudo, né? Para tudo. Tudo que é cirurgia. Tá. Só posicionando. Enhanced Recovery After Cardiac Surgery, no nosso caso aqui, né? Ok? Para quem está nos ouvindo, a sigla ERAS vem daí, né? Sim, vem daí. Que é uma rápida recuperação do paciente. Isso, né? traduzindo uma recuperação otimizada. Otimizada. Ok. Né? Otimizada. E aí ela foi avançando, trazendo resultados fantásticos para todas as áreas cirúrgicas. Na cirurgia coloretal, que o paciente ficava 11 dias internado, 3 dias depois já começava a ter a mesma recuperação que com 11 dias. A mesma ou até melhor. Sim. Né? Reduzindo complicação, reduzindo custo e mostrando sobrevida, maior sobrevida em 3 anos. Isso impactou para o mundo. E há trabalhos mostrando isso na cirurgia coloretal. Aí ela começou a avançar para as outras áreas. Tá. Aí quando saiu, nós fomos um dos primeiros no mundo a construir isso. O Brasil foi um dos primeiros. Isso foi com a experiência do Total Core. Estou falando de 2018. Tá. Poucos centros no mundo já começavam a incorporar esses conceitos
na cirurgia cardiovascular. Então, 3, 4 centros. Até que em 2019, um ano depois, a gente apresentou, inclusive, resultados de um congresso em Cancún, aquele congresso do STS, ACTs. A gente apresentou já pacientes que já estavam sendo operados com esse conceito. E chamou a atenção, nos chamaram, convidaram para fazer algumas palestras, e vimos que o mundo começou a sincronizar que a cirurgia cardíaca realmente estava precisando dessa otimização. E o próprio pai, o Olay, que era o presidente do ERAS Mundial, ele fez um editorial na JAMA falando que isso ia causar uma revolução na cirurgia cardiovascular. E o título, inclusive, ele não errou, isso. Né? Ele não errou. Certo? Porque hoje nós estamos aqui justamente falando porque na cirurgia cardiovascular você vê que tem algumas coisas que a gente achava que fazia grande diferença e que depois mostrou que não faz diferença nenhuma. E outras que a gente não fazia e que eles mostraram claramente que tem uma enorme diferença. Exato. No resultado, na recuperação do paciente. E aí, quando a gente começa a ler o ERAS, a gente pergunta assim, como que eu operei tanto tempo sem ler isso aqui? Sim, né? Sim, dá até um pouco de culpa na gente. Você fala, olha, tem coisa que eu fazia que tá claro aqui que não muda nada. Outras que eu não dava bola. Pô, isso aqui muda. Mas aí, voltando. Então, começou a entrar pela cirurgia cardíaca. E aí, eles começaram a fazer esses levantamentos, levantar todos os dados. Agora já saiu uma segunda, né? Teve o ERAS inicial e depois agora teve mais um que se incorporou. E eu sei que você, no começo, você ficou em Boston. Você ficou lá na Harvard para ver, para otimizar. Eu queria que você falasse um pouco desse período que você ficou lá e quanto que isso te amadureceu, quanto que isso te chamou a atenção para esse ponto de inflexão da curva na cirurgia cardiovascular. Porque, na verdade, em todas as cirurgias, mas estamos falando aqui da cardio. Sim, sim. Antes de estar em Boston, eu tive uma oportunidade de estar em Toronto, com o professor Tirone Davi. Que é um cara espetacular. Um sujeito fora da curva. Esse, então, um dia eu vou entrevistá-lo. Sim, eu chego lá. Sim. Vamos lá. Em 2011, visitei ele e eu me interessei muito pela forma como ele olhava o sistema como um todo. Ele é um cirurgião espetacular, mas ele se preocupava muito pelo pré-operatório, ele passava a visita na UTI, ele voltava se o paciente sangrava, ele morava praticamente no hospital, ele é diretor do Toronto General Hospital. E eu fiquei com ele quase 2 meses acompanhando toda a rotina. Eu queria ver aquela cirurgia famosa, né, de Tirone, a cirurgia dele. Mas ele fazia muita plástica mitral também. Então, eu acompanhava todas as cirurgias, eu vi alguns tirones que ele operou, mas eu vi muito mais plastia mitral. E ele me falava assim, Omar, você quer ver os pacientes antes, depois? Eu falei, eu vim para ver isso. Eu queria ver tudo o sistema, como funcionava antes e depois da cirurgia. Tá. Aí ele me contatou com a enfermeira dele, passava a visita com ela para ver os pacientes no pré-operatório. Na UTI eu passava a visita com ele, porque ele antes de entrar ele na cirurgia... Ele é um cara fora da curva, fora né? Da curva. Fora da curva, muito. Sem muitos desvios padrões. Muito. E eu acompanhei ele toda essa jornada, visitando os pacientes antes e depois. E a gente almoçava também, ele descia um lanche, né? Comia um lanche, ele subia correndo, eu ficava lá ainda. E aí, essa foi a primeira experiência. Aí, quando voltei no Brasil, o professor Fábio já estava como diretor, mostrei para ele, professor, podemos fazer esse projeto da qualidade. Mostrei, eu peguei alguns documentos deles lá, eles tinham um programa de qualidade muito robusto, e a gente fez um adaptado ao INCOR. Aí o professor falou, Mar, é isso que a gente precisa seguir. Aí fui para Boston depois, no ano seguinte, para pegar mais informação. Já com ele já tinha conversado com o pessoal do hospital lá, cheguei lá. Você ficou no Brigham ou ficou no Boston General Hospital? No General Hospital. E aí no Mass General Hospital. Massachusetts General Hospital. Massachusetts. Um hospital histórico, né? Aquilo ali você anda assim, as paredes falam com você, né? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu adoro Boston, mas aquilo ali é uma aula de história, né? É demais. E
quem estava na qualidade lá, porque tem uma área de qualidade lá muito grande, que ela conecta várias outras áreas, infecção, por exemplo, anestesia, e tem um representante em cada uma dessas diversas áreas, que se reúnem, se juntam com uma área da qualidade e cada um traz seus projetos de cada área profissional. Que sensacional, né? Fantástico. E umas enfermeiras que eram as que chefiavam isso, e o presidente era o Shahian, o David Shahian, que é o presidente do STS, Tá. do banco de dados do STS. Aí ele conhece o banco perfeitamente, ele é cirurgião cardiovascular de formação, não operava já mais no momento, mas ele conhecia tudo sobre qualidade, banco de dados. Ele tinha todas as informações todas dos as Estados Unidos na mão, né? Na mão. Quando eu falava assim, olha, ele falava, o Brasil, peraí, qual que é a população, quantas cirurgias? Então vocês são iguais que a Califórnia. Falava assim, já tinha um número na cabeça. Impressionante, né? Impressionante. E com ele aprendi muito, com as enfermeiras me mostraram tudo. Eu lembro muito que eu sentei numa mesa gigante e todo mundo chegava aí, a reunião começava meio-dia, até trouxeram um lanche para mim e tal. Falei, aí começavam a chegar, tá. Aí comecei a ver um telão lá, número de eventos adversos, tipo 80. Aí falei assim, mas isso aqui é hoje? Falou, é hoje. Aí falei assim, mas é tudo isso, né? Aí ela me olhou assim e falou assim, vocês reportam todos os eventos adversos? Aí falei, não, eu acredito que a gente reporta pouco ainda. Aí ela falou assim, deve ser isso. Tipo assim, né? Nós temos noção da ordem de grandeza dos nossos eventos adversos. Você não tem, por isso você está achando o número tão alto. A cultura Sim. de relatar evento adverso, né? Uhum. Mas foi sensacional. Em Boston, eu percebi que a gente tinha muita coisa para realmente trazer localmente e melhorar acima disso, né? Voltando um pouco para o protocolo ERAS. Na sua opinião, do protocolo todo, que tem muitas coisas, qual é aquela que você acha que mais impacta para cirurgia cardiovascular? Que pergunta, Marco. Tô te espremendo, Omar. Boa, muito boa. Aí, o pessoal do ERAS já não quis para falar de protocolo. Tá. Eles querem para falar de projeto, porque você tem protocolos dentro. Na verdade, eu acho que o termo melhor é projeto, porque ele é tão grande, que ele tem setores dentro dele, né? Se eu tiver que escolher uma, atualmente, o pilar, porque eu podia te entregar 3 facilmente, mas eu acho que a educação do paciente e do acompanhante em relação ao que ele pode fazer para o preparo dessa jornada que ele vai ter, aliado à educação, aliada à pré-habilitação que ele pode fazer. A gente tem cada vez mais uma população mais idosa, isso caminha de uma forma acelerada. Então, exercícios para o paciente, chegar com um nível funcional melhor, cada vez temos mais pacientes frágeis. Parte psicológica do paciente, entender, ele aceitar a cirurgia, entender que a gente vai trabalhar a dor dele, que vai se preocupar por trazê-lo funcional de novo em um curto prazo. São coisas que impactam além de estar o paciente internado. Então, isso já, se o paciente está com isso dominado, o paciente vai se comportar e vai se aderir aos protocolos do ERAS dentro do hospital muito facilmente. E se ele consegue fazer isso, você tem um paciente recuperado 2 dias depois da cirurgia. É interessante isso que você está colocando, porque o trauma emocional da cirurgia cardíaca é muito grande. Algum tempo atrás, eu escrevi um livro sobre pós-operatório para os pacientes, né? E eu também vim impactado pela passagem por Boston. Eu vim de lá e eu conheci o Massachusetts, mas eu fiquei principalmente no Brigham Women's Hospital. E eles tinham uma coisa que eu fiquei encantado e que depois eu vim com isso na cabeça. Quando ia dar alta, pegar os pacientes, vinha uma enfermeira,
pacientes que iam ter alta, familiares. Ela tinha uma cartilha. E ela explicava, ela educava esses pacientes e isso tinha um impacto enorme em possíveis complicações que eram evitadas com o esclarecimento desses pacientes. Quando eu voltei, e a gente volta com muitas ideias, eu pensei assim, a gente tem que investir mais na educação do paciente. Ele tem que entender porque ele pode nos ajudar e se ajudar muito. E conversando, eu entrevistei o professor Fábio, que veio conversar conosco. Eu fiquei muito feliz de recebê-lo, de entrevistá-lo, dos desafios da gestão do Encore. Ele deu um show aqui. E ele disse uma coisa que é verdade. Ele falou, Volpi, hoje eu me preocupo muito com o trauma psicológico. Porque queira ou não queira, o indivíduo ele fica deprimido, ele fica com medo, ele tem medo da morte, depois que ele está vivo, aí ele quer saber se ele vai voltar a ser o mesmo que ele era antes, se ele vai poder voltar a trabalhar, o que ele vai poder fazer. Então, a cirurgia, a gente poder entregar isto, né, no pré-operatório, prepará-lo melhor, ajudar para que ele seja um participante ativo do processo de recuperação, eu acho que é fundamental. Porque ele passa a ser mais um dos elementos que não fica só passivamente esperando Exatamente. As coisas acontecerem. Ele está participando do processo. E estamos conversando aqui nos bastidores, antes de começarmos a conversar com você aí, e você me dizia que agora não tem mais o termo alta precoce, né? Mudou o nome. Queria que você falasse um pouco disso, Omar. Porque a alta precoce, a impressão que dá é que a gente está dando alta ao paciente... Antes da hora, né? Antes da hora. Tipo, é 2 dias, então com 2 dias vou te dar a alta, independente de como você está. Né? Mas a definição é a recuperação rápida do paciente. A gente precisa recuperar o paciente em relação ao mais parecido ao estado antes da cirurgia. Tanto que a gente tem um teste da caminhada dos 6 minutos, que é um teste de capacidade cardiopulmonar, que ele tem que fazer e ele tem que ter pelo menos 80% do potencial que ele tinha antes da cirurgia. Então, sem esse teste, o paciente não está liberado para casa. Tá. Agora, o ganho do paciente que está preparado, porque isso é um preparo, né? E eu te direi, Marco, que talvez aí está um dos grandes desafios de entendimento da área, em entender que realmente o paciente ele foi preparado nesse fluxo. Então, o paciente que está recuperado, está sem complicações, não é porque você é bom, porque o não hospital... é obra do acaso, não né? é obra do acaso. É porque ele foi preparado para isso. Por isso que a educação é o pilar number one, vamos falar assim, na qual você educou o paciente, ele sabe o que vai acontecer, ele pode ver vídeos também de pacientes similares, e aí ele vai ficar mais animado, porque tem 2 problemas que o paciente enfrenta, né? O primeiro é dor, se ele vai sentir dor, e o segundo é quando ele vai voltar a fazer as coisas dele. E nessa educação, bem, atualmente no Canadá estão fazendo isso, a parte da parte psicológica, que como você comentou, como você deixa o paciente mais ajustado, controlado em relação à parte psicológica. A parte nutricional vem muito forte no ERAS. Sim, isso é muito importante. Cada vez mais. Muito importante. A gente fala para o paciente, né? A gente vai te otimizar funcionalmente, porque não tem como você correr uma maratona amanhã se você não está preparado. Claro. É mais ou menos a comparação que a gente faz em relação ao paciente estar bem funcionalmente para a cirurgia. Omar, uma das coisas que me chamou muito a atenção é a questão do preparo, e a gente estava conversando sobre isso, que eles fazem para reduzir o índice de infecção na cirurgia, né? Que eles fazem com banho,
flora nasal, oral. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que é uma coisa que eu passei a usar depois que eu li todo o protocolo do Eras, e eu já tenho já há um tempo, e isso teve um impacto enorme em complicações de pele, de ferida operatória. Como é que você viu isso? O uso da mupirocina, da clorexidina oral, como é que você tem visto isso? O impacto da prevenção em si, a gente tem pacotes de medidas para a infecção, né? O ERAS traz muito isso aí. A filosofia do ERAS, da otimização, traz esse cenário de que problemas como infecção são problemas multifatoriais. Então, a gente tem, numa jornada como um todo, com várias equipes trabalhando integradamente, harmonicamente, para que o paciente tenha sua jornada com uma qualidade melhor, a gente tem que ver que existem vários fatores relacionados com isso. Então, mupirocina, por exemplo, né, a descolonização nasal, né, estafilococcus, é uma das, né, banhos com clorexidina, por exemplo, o controle glicêmico do paciente. Isso é outra coisa fundamental, fundamental. Né? E não é só na sala cirúrgica, não é só na UTI. É desde que se o paciente é um paciente transferido que teve um infarto, uma urgência, por exemplo, ele já tem que estar com a bomba de insulina ajustada ao controle glicêmico antes dele entrar naquele hospital. Claro. Ele continuará na cirurgia com bomba de insulina ajustada às dosagens ideais para ele, depois na UTI e depois na enfermaria. Então, são situações elementares. Eu sempre bato a tecla em relação a isso, além da mupirocina, os banhos com clorexidina, eu bato na tecla em 3 coisas que são facilmente controláveis e que têm um impacto gigante na prevenção da infecção. Um é o controle glicêmico, que a gente acabou de falar, né? Outro é a temperatura do paciente. O paciente não fazer hipotermia. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Praticamente uma coisa que a gente tem que basicamente fazer sempre. O paciente pode, a gente sabe, procedimentos de cirurgia cardíaca, o paciente esfria, né? Esfria, às vezes a gente faz hipotermia dependendo do tipo de cirurgia, mas ele volta para a normotermia para sair da circulação extracorpórea. Mas ele tem que chegar com temperatura ideal entre 36,5 37 graus para a UTI. Sim. Aí a nossa prática está boa. Isso ajuda no equilíbrio ácido básico, ajuda em sangramento, ajuda no metabolismo, ajuda em tudo. Né? E o terceiro ponto que eu bato na tecla também é a relação entre o antibiótico profilático e a incisão da cirurgia. Sim. A gente sabidamente tem evidências para isso, que quando a gente passa de 1 hora, a chance, o risco de infecção aumenta o dobro. Então, monitorizar isso, né, aquela adesão entre que o antibiótico tem que ser feito, por exemplo, 8 horas da manhã, se a incisão vai ser às 9 da manhã, ou 7 horas da manhã, se a incisão vai ser até às 8 horas da manhã. Então, a gente tem que ter um intervalo de 1 hora no máximo, porque senão depois se perde o efeito do antibiótico profilático. Então, monitorando esses 3 pontos, a gente vai ter uma redução gigante já na infecção de feridas. Né? Omar, nós temos cada vez mais olhado para a questão do uso dos hemoderivados. Pelo risco, pelo custo, como é que você vê no protocolo, né, ou no projeto ERAS, a questão do uso de hemoderivados e cirurgia cardíaca? Porque isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem olhado, né? E somos incitados a olhar para isso, porque realmente você conseguir fazer a cirurgia sem utilizar hemoderivados é melhor. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho sobre esse assunto e como que o projeto ERAS vê a questão da utilização de hemoderivados na cirurgia cardíaca. Sim. Sangue, plasma, plaqueta, enfim, tudo. Atualmente, o ERAS está muito bem integrado com o gerenciamento do sangue do paciente, né? Com o PBM, o Patient Blood Management. Né? A gente começa antes também a identificar a anemia. A gente sabe que atualmente a cirurgia cardiovascular, os pacientes vão eletivamente
com 30% a 40%, ou 30% a 40% dos pacientes têm algum grau de anemia. Sim. Né? Então, pacientes seletivos. Né? Então, dentro desses dados, a gente vem trabalhando, identificando anemia no pré-operatório, dosando ferritina, por exemplo, e fazendo eritropoietina também, para estimular a produção de glóbulos vermelhos. E tem uma frase que é muito conhecida, né? Anemia é ruim, transfusão também. Os dois se tornam uma bomba que os riscos vão praticamente de uma forma escalonada e potencializada para infecção, complicações, mortalidade. Né? A gente fala, não, mas dá outro sanguíneo, já que já transfundiu, mas na verdade você está aumentando 2, 3 vezes mais com um outro concentrado. Esse conceito é interessante, né, Omar? Não, você já deu, dá mais uma. Não. Aumenta por bolsa. Por bolsa. E sangue é praticamente um transplante, né? Sim, é um órgão líquido. Exatamente. A carga de inflamação que a gente está causando no paciente é tremenda. E não tem dúvida que isso é um fator de risco para os pacientes que venham a morrer também por cirurgias grandes, por complicações. Outra transfusão é um problema. Se a gente tem como evitar a transfusão, não tem dúvidas. Agora, tem pacientes que não têm como sair da transfusão. Pacientes, principalmente os mais idosos, que têm algum problema pulmonar, problema renal, que precisam receber sangue para ter uma melhor evolução. Sim. Nós não estamos demonizando, obviamente, a transfusão. Exatamente. Porque sabemos que existem casos em que ela é absolutamente fundamental, mas estamos chamando a atenção para também não ser uma coisa sem critério, né? E muitas vezes a gente poder tolerar um certo grau de anemia que é perfeitamente compatível com a manutenção de uma boa hemodinâmica. É muito melhor um paciente relativamente anêmico, desde que aquilo não tenha grandes consequências para a hemodinâmica e que não transfundiu. Talvez a evolução dele vai ser até melhor do que se você vai lá e dá 1 ou 2 bolsas de sangue para ele. Exatamente. Né? Essa cultura, né? A gente vai precisar, né? Estamos trabalhando e acho isso importante pelos riscos e pelos custos. Pelos custos. Isso aumenta muito o custo da cirurgia. E imaginando que aquele administrador está nos ouvindo, quando a gente fala de colocar esse projeto de qualidade em cirurgia cardiovascular, nós estamos falando de quantos membros? Quem faz parte dessa equipe? Vamos imaginar que ele esteja ouvindo e vai ligar para o Dr. Omar no fim dessa entrevista e falar: Omar, eu quero que você venha aqui instalar isso aqui no meu hospital e a partir de agora eu quero que a cirurgia do meu hospital siga isso. Nós estamos falando de quantas pessoas e de qual o custo médio para quem quer iniciar por esse caminho. O custo médio você fala em relação aos profissionais que estarão envolvidos. Tem alguns profissionais que vão trabalhar part-time, outros vão trabalhar full-time nesse projeto. Entendi. A gente tem uma experiência já, te direi que pelo menos uns 20 hospitais que a gente já vem implementando dentro e fora do Brasil. Depende muito das características do hospital, mas basicamente eu vejo cinco profissionais de diversas áreas que deveriam estar imbuídos num projeto desses. Cirurgião cardiovascular, com certeza, anestesista, um anestesista, um intensivista, que vai receber o paciente na UTI, o cardiologista, que vai fazer o preparo e vai fazer principalmente pós-saída da UTI, e o fisioterapeuta. Se eu tiver que olhar para 5 especialistas que estejam realmente alinhados a um projeto desses, são eles. Agora, se a gente tem um hospital que tem também um psicólogo, uma área de psicologia, perfeito, nutricionista, perfeito, né? E sempre a direção tem que estar dentro, tem que comprar o projeto, né? Tem que falar, não, vamos apoiar o projeto. Eu quero que a coisa dê certo. Dê certo. E, falando de contratar alguém, não tem dúvidas que é uma navegadora. Uma navegadora que, pelo geral, é uma enfermeira experiente, que ela começa a seguir
se os protocolos estão sendo aplicados nos pacientes e quanto a gente sabe atualmente que acima de 70% é o ideal de adesão a cada um desses elementos do ERAS, a cada um desses elementos do projeto ERAS, que são pré-operatórios, intraoperatórios, pós-operatórios. Então, é um pacote dividido em três, né? Em três, né? E tem também a parte antes do paciente internar. Antes do paciente internar, que seria o preparo que caberia ao cardiologista aqui no caso de, né? Exato, fazer os ajustes. Então, quando a gente tem isso, os dados têm que ser acompanhados. Não existe protocolo, projeto ERAS, sem monitorização dos dados, do que está acontecendo, e sem avaliação, auditoria dos dados. Então, não adianta falar isso existe, né? Ah, não, eu faço ERAS. Quanto você faz do ERAS? Quanto você faz desse conceito? Você segue quanto daqueles elementos? Ah, não sei, eu faço. Então, não faz ERAS. Você tem que saber quanto você está usando de adesão, quais são teus pontos fracos, quais são teus pontos fortes. Estou estudando em sala, quantos pacientes estudam em sala, aqueles que sabidamente se beneficiariam dessa extubação em sala, né? Cirurgias cardíacas às vezes mais rápidas, mais tranquilas. Então, o gestor tem que conhecer isso. Se ele conhece e ele te fala disso depois da implementação, como que ele tem caminhado, como tem caminhado o projeto dentro do hospital, ele está fazendo ERAS. ERAS não é só um protocolo. ERAS é uma mudança cultural do time como um todo, dos protocolos, com uma adesão, com respeito ao protocolo. O protocolo é esse, eu vou seguir o protocolo, salvo algumas exceções, né? Que já vem o que a gente fala de personalização, que é um tema importante também. Personalização é o protocolo, é uma comparação com o ERAS. Tá. Essa enfermeira navegadora, ela que vai interagir com todas as áreas da enfermagem ligadas a cada um desses profissionais, do pré, do intra. Tanto ela vai conversar com a enfermeira do centro cirúrgico, a enfermeira da UTI, a enfermeira do andar. Então, ela vai ser ela que vai levar tudo isso para as instâncias de enfermagem ligadas ao processo. Exatamente. Ela vai ser, o nome fala, né, navegadora. Ela vai navegar através de todo o hospital, de todas as áreas. Ela vai trazer os dados. Sim. Ela vai colocar os dados para ser relatados, o reporte de dados. E vão fazer auditoria graças ao trabalho dela, ou ela mesma faz auditoria. Então, eu vejo que uma navegadora atualmente é um ponto fundamental para que o ERAS realmente funcione no hospital. Tá? Hospitais que têm essa pessoa, esse modelo, eles conseguem, com certeza, ter um começo no ERAS, uma sustentabilidade da prática que foi mudada, que foi incorporada, muito mais efetiva. Muito mais efetiva. Tá. Você, nas aulas, que eu assisti várias, você fala muito da questão da Fórmula 1 comparada ao processo da qualidade. Eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo essa tua comparação, que eu acho fantástica. Justo hoje falamos disso lá no INCOR. Quando a gente viu... foi na Austrália, né, que aconteceu aquele pit stop da Ferrari e saiu no Estadão comparando, né, 1950, 2013, que era na época, justo quando nascia o programa de qualidade lá no INCOR. E tanto que eu falo, né, que quando o professor Fábio me falou, Mar, tá bom, me mostra uma coisa simples. Aí cheguei lá e mostrei o vídeo para ele. Que demorou. O vídeo é muito impactante. Aí né? só coloquei assim cirurgia cardíaca antigamente, cirurgia cardíaca moderna de qualidade, né? Coloquei os nomes aí. Então, só vendo o vídeo, dá para entender que qualidade é otimização de processo. A qualidade é foco no processo. Então, se a gente olhar para o processo, você tem o melhor cuidado cirúrgico. E é aí onde o ERAS, o conceito ERAS, ele olha no processo. O que a gente vê na Fórmula 1, atualmente, uma pessoa, um especialista em pit stop, tira o pneu, vem outro, não é ele, vem outro e coloca o pneu,
né? E cada um limpa o para-brisa. Então, outro vai abastecendo. exatamente. Em 1950 você tinha 2 pessoas. Uma botava o pneu, a outra limpava. Então, assim, é o que a gente tem que olhar para a cirurgia atualmente. A gente tem que olhar a cirurgia dessa forma. A qualidade cirúrgica de cuidado, ela está relacionada à otimização. Não tem como a gente imaginar que alguém vai ser operado de qualquer tipo de cirurgia, principalmente cirurgias complexas, que não faça na otimização, no conceito do ERAS, não está fazendo a melhor prática. Não está fazendo a melhor prática. Então, a gente precisa, a sociedade precisa se manifestar, precisa entender isso. Né? Eu lembro que um dia eu li uma frase que falava assim, a gente não vai extubar todos os pacientes em sala, porque isso. E quando eu vi isso aí, eu falei assim, mas vocês sabem quando a gente vai extubar todos os pacientes em sala para uma cirurgia cardíaca, mas uma cirurgia menor? Falaram, quando? Quando o paciente souber que realmente dá para extubar em sala. Aí vai mudar o mindset, né? Isso, a extubação em sala não é só do anestesista, também o cirurgião, também o intensivista, claro. Todos colaboram para que isso aconteça numa sala cirúrgica. Então, obviamente, tudo tem que estar alinhado, tudo tem que sair como foi planejado, como foi preparado. Se isso segue, realmente eu sei que foi desse tamanho, tudo correu do jeito como foi planejado, por que não a gente planejar também a extubação do paciente em sala? Então, a população tem que entender bem o ERAS, que eu acho que isso vai dar um realce muito grande a esses conceitos de otimização. Porque o próprio paciente vai participar disso, né? O que você comentou no começo, né? Ele vai saber que isso existe, né? Eu tive um colega, quando a gente fez o programa de Harvard, em Boston também, o Andreas, ele é cirurgião de transplante de fígado na Alemanha, em Munique. E quando a gente discutiu com ele antes, falava, não, a gente vai fazer otimização de cirurgia cardíaca lá, em 2007, tá? Ele falou, mas na cirurgia cardíaca existe alguma coisa? Eu falei, olha, não, mas a gente sabe que existe nas outras áreas. Ah, legal. Eu estou preocupado mais, ele falava, em levar meus pacientes para transplante de uma forma mais otimizada funcionalmente. Ele até criou uma plataforma lá na Alemanha, que agora está já na Europa, de levar o paciente fisicamente melhor, mais robusto para a cirurgia de transplante. E os resultados foram fantásticos. Eu estou vendo as publicações dele, assim, sensacional. E quando eu comentava para ele que a gente ia fazer isso na cirurgia cardiovascular, ele falava assim, mas aí vocês têm que quebrar muitos dogmas que vocês têm. Eu falava, então, mas é isso que a gente vai começar a fazer. E a gente começou a fazer, e aqui no Brasil, eu direi que é um dos polos atualmente em otimização perioperatória em cirurgia cardiovascular. A gente precisa avançar mais. Quando a gente olha para o SUS, por exemplo, a gente faz 100 mil cirurgias cardiovasculares por ano no Brasil. Se a gente conseguir reduzir os 12 dias, que é a mediana de cirurgias de coronária, e 13 dias, a mediana das cirurgias valvares, se a gente conseguir trazer um dia menos, dá para reduzir 50% disso. A gente tem publicações com 3 dias de pós-operatório em coronária. Se a gente trazer um dia, a gente está falando de 100 mil dias leito. É muito dinheiro, e dá para operar muito mais pacientes, tirar a gente da fila e interferir de forma muito grande na vida de muitos brasileiros. 100 mil dias livres de hospital, de leito de hospital, livres por ano. O INCOR, mais ou menos, ele usa 48 mil dias para os pacientes que opera 2.000 pacientes por mês, que são as cirurgias mais ou menos nesse nível. Então, a gente teria mais ou menos 2 volumes similares, só reduzindo um dia. Olha o impacto que isso país, tem. De leitos livres no país. É muito bom. Eu te pergunto, você que é um dos embaixadores do projeto ERAS no Brasil, como é que está o ERAS no Brasil? Vamos esquecer São Paulo.
como é que está o Eras no interior do estado de São Paulo e como é que está o Eras no Brasil. Ele cresceu, onde que ele está forte, além de São Paulo, que a gente sabe que ele já está robusto. Tá. A gente vai começar um projeto grande em São Paulo, com 6 grandes centros aqui na cidade de São Paulo, inclusive um em Marília, né? Tá. Com plataforma digital já, que já não é só papel, então plataforma digital foi um investimento da FAPESP e a gente já vai começar agora em novembro. Praticamente estamos para mudar já nossos comitê de ética e os documentos. Implementar o Eras no Brasil, o Eras no mundo, ele tem 3 grandes níveis de maturidade. Tá? Nesses níveis de maturidade, 90% dos hospitais do Brasil, eles ainda estão começando a entender, começando a querer implementar o Eras. Eles já conhecem, mas ainda não houve uma mudança em relação... Então, quando falamos Eras no Brasil, estamos falando de 10% dos hospitais. De 10%. Tá. Mais ou menos 7, 8% dos hospitais, eles já estão implementando, não dá certo, já testando o Eras, já testando os protocolos. Tá. E 2, 3% que já está lá em cima, está indo bem, está já com manual, né, um manual do Eras no hospital, e já começando a olhar para plataformas que já deixam um cenário menos trabalho braçal, digamos assim, é muito mais automatizado e também com a parte de alcançar uma adesão maior a cada elemento do Eras. Então, uma vez que ele consegue isso, acabou, né? Eu brinco falando assim, como a gente tem 3 grupos de maturidade, né? Que mais importante que os resultados é os processos que você faz no hospital. Muitas vezes o indicador ele vai demorar porque você está implementando o processo. Mudanças que precisam ser feitas na base para afetar a ponta. E que vão ser permanentes. Certo. O indicador ele pode mudar rapidamente se você não tem um bom processo. Sim. Então, hospitais precisam focar em processos. Se ele não tem um indicador bom, com o tempo ele vai chegar lá. E ele vai se sustentar porque ele já teve uma mudança interna em processos e uma cultura de mudança com a equipe que ele está treinando. Imaginando que você recebesse agora um convite para ser ministro da Saúde. O que você acha que precisa ser feito no Brasil para a gente sair desses 90% e caminhar para... Não diria nem esses 2% que já estão, mas pelo menos para aqueles 8% que já estão começando a movimentar algo em relação ao projeto Eras. O que você faria? Como você acha assim, isso aqui seria um start para esses 90%? Eu acredito que tem uma coisa que a gente tem que parar de falar em relação à construção de hospital. Eu não sou a favor de construir hospitais. Eu sou a favor de otimizar o que já tem. Eu falei, a gente reduz um dia de internação que é totalmente possível. Totalmente possível. Sim. A gente ganha 2 volumes por ano similares à maior instituição do país. É otimizar. Eu começaria estimulando a otimização perioperatória, o projeto Eras, em todos os hospitais. Começaria por os hospitais universitários que operam SUS. E aí utilizaria a tecnologia, plataformas digitais, Sim. para educar o paciente em casa com informações. Uma vez que ele entrou no fluxo, eu começo a educar o paciente já em casa, alimentação, pré-habilitação. Atualmente existem já evidências que a telepré-habilitação já impacta na sobrevida do paciente depois da cirurgia até 1 ano, redução de 18% de eventos adversos. Então, eu trabalharia toda essa parte com plataforma digital e dentro do hospital também com plataforma digital, comunicando o time em relação àquele paciente que está internado na UTI,
todo mundo conectado em relação à evolução do paciente. Então, eu investiria nisso. Com certeza, o impacto de dar mais acesso à população em relação ao SUS, que é o melhor que o Brasil tem, na minha visão. Desde que eu cheguei no Brasil, eu sempre falei que o melhor que o Brasil tem é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele facilmente teria mais acesso para a população. Você teria um leito, um paciente cada vez mais ágil, mais fácil, acabaria ou reduziria as filas como existem atualmente. Você teria um acesso à saúde maior para a população. Se nós estamos vendo que com a redução de um único dia, você imagina se você conseguisse sair da casa dos 12 para os 6 dias, que já é um tempo bem possível. É possível. Então, você poderia fazer uma mudança enorme, né? E pensar, talvez, né, com uma medida governamental, bonificar os hospitais que estiverem aderidos, porque eles vão, obviamente, aumentar o seu volume, vão oferecer mais cirurgias com mais segurança e redução dos óbitos. Então, talvez seja até uma ideia, no sentido de que você implementou e realmente está no projeto Eras e fazendo todos os steps, uma bonificação no sentido de dizer, olha, nós estamos cientes que você está parceiro e, portanto, isso mudaria muita coisa, né, Omar? Sim, o Medicare fez isso, né? Quando ele tinha otimizado alguns hospitais, na Califórnia aconteceu isso, e aí ele, no lugar de cortar, de dar menos para esse hospital em relação de orçamento, eles começaram a falar assim, não, eu vou te dar tudo, mas eu gostaria que você faça um investimento, contratar enfermeiros, plataformas para seguir os pacientes e reduzir ainda mais, por exemplo, infecção, né? Aquele paciente que volta com infecção para o hospital. Então, esse estímulo é totalmente válido, e a forma como o hospital vai conseguir cada vez mais se sustentar com boas práticas, né? O INCOR foi o berço do Eras no Brasil. Eu queria que você falasse da importância que foi o INCOR para que essa semente pudesse germinar e depois ser espalhada para os outros hospitais, porque isso, sem dúvida, é papel de uma instituição como o INCOR, mas a gente não pode deixar de enaltecer, porque se isso não tivesse sido implantado, a gente não teria semente, teria morrido a semente. Então, eu queria que você comentasse um pouco da importância, quem te apoiou no começo, que pessoas foram os maiores entusiastas, como é que essa sementinha germinou primeiro no INCOR para depois dar os seus outros galhos? Sim. Curiosidade, sempre fui curioso por novas práticas, resiliência, tá? Eu não tenho dúvidas que o projeto de qualidade do INCOR, que foi no período que o professor Fábio Jatene entrou no INCOR, ele estimulou muito mais isso, de que a gente poderia fazer muito mais, ajudando os pacientes, otimizando o cuidado. E isso caminhou para uma redução de mortalidade, isso foi publicado, temos evidências, que também trouxe uma redução de complicações, mas que esse é o nosso foco atual. Nosso foco atual, ele vem para melhorar processos no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Aliado, com certeza, cada vez fazendo mais eras, a gente está fazendo eras no INCOR, mas não fazemos em todos os pacientes, então a ideia é praticamente mudar e falar assim, não, vamos fazer em todos os casos, porque a gente entende agora que todos os pacientes se beneficiam do eras, independente do risco. Sim. Até estamos discutindo também em fóruns internacionais eras no transplante, por exemplo, eras no transplante cardíaco. E isso, sim, você estava falando de um colega que faz no fígado, por que não fazer no coração? Por que não faz no coração, exatamente. Então a gente, toda essa não diria revolução, mas todas essas mudanças que vêm acontecendo graças à otimização estão tendo um impacto para o paciente em todas as áreas, independente do risco, independente da gravidade do paciente. Não tenho dúvidas que um paciente que tem uma complicação
e ele foi preparado no Eras, ele vai sair muito melhor que se ele não tivesse sido preparado no Eras e também ele teve a complicação. Tá. Então, o INCOR teve um ponto muito grande. O professor Fábio tem apoiado muitos projetos, muito, e a gente caminha agora para um projeto mais robusto, que a gente vai lançar esse ano, 2025, na qual a gente vai juntar, além do cuidado básico do Eras, a gente vai juntar o PBM também, que é o Pet Bloom Management, e vamos também trabalhar os procedimentos minimamente invasivos, né, os MICs, que são cortes menores por toracotomias laterais. Então a gente vem com um projeto robusto para 2025 e espero poder também trazer depois para vocês os resultados desse projeto, né, que estimulam ainda mais e que projetam ainda mais o Eras no país e no mundo, né? Você acha que hoje na América do Sul o Brasil ele tá numa posição de vanguarda em relação à instalação do Eras, ou tem algum país sul-americano em que o Eras está mais avançado que o Brasil? Não, o Brasil atualmente é o país, um dos polos, né, com publicações. A gente tem publicações, o Brasil tem publicações do Eras em cirurgia cardiovascular. É um dos polos. Eu direi que a Austrália está também, mas no hemisfério sul o Brasil é um dos polos do desenvolvimento da otimização em cirurgia cardiovascular, só que se está esperando mais, né? Porque a gente já vem desde 2018 trabalhando nisso. A gente estava te contando, a gente tem uma reunião semana que vem com o seu colega, amigo, o Dan Engelman, né? Que Sim, um grande amigo. O presidente atualmente do ERA. E ele, com certeza, ele quer saber por que a gente não está avançando mais, porque a gente tem um volume muito grande de cirurgias cardiovasculares. Então, e existe projeto, pensando agora na sociedade latino-americana de cirurgia cardiovascular, existe projeto do Brasil levar o Eras para os países, por exemplo, a Argentina, que a gente sabe tem uma cirurgia cardíaca muito forte, para o Chile, e, enfim, para todos os outros países, mas existe alguns países, a Argentina é um país, poxa, né? sim. Favaloro, Kreutzer, Benetti, tem cirurgiões com C mais do que maiúsculo na Argentina. Eu pergunto, existe essa ideia de semear o Eras pelos países sul-americanos? E como é que está isso? A gente está trabalhando já no Uruguai. Tá. O maior volume do Uruguai é o Sanatório Americano. A gente teve várias consultorias, implementações com eles. Eles operam um volume bem razoável por Uruguai. Eles estão fazendo Eras atualmente em plataforma já. Na Argentina também, no IGBA. A gente já conversou, mas é a proximidade com anestesistas lá. E estamos também trabalhando juntos em implementação. Chile também. Então a gente saiu primeiro, a gente acelerou primeiro. Sim. Né? E o Brasil tem uma posição de vanguarda na cirurgia cardíaca na América do Sul. Isso indiscutivelmente. Indiscutível, né? E eles nos acompanharam e entraram em contato pelas publicações. Então, assim, existe atualmente essa conexão. Uruguai, direi que está na frente dos outros países, depois do Brasil, porque já vem quase 1 ano e meio fazendo isso com plataformas e com uma redução dos tempos de internação, de complicações, muito significativa. O Sanatório Americano, são 6 hospitais também que operam lá, o volume todo do Uruguai. A Argentina, eu diria que está depois do Chile ainda, depois do Uruguai vem o Chile, a PUC lá em Santiago, a Católica de Chile já implementando 3, 4 meses atrás, e o IGBA, que é o Instituto de Cardiologia de Buenos Aires, está nessa fase de implementação agora. Então, esse é o cenário. México, Monterrey, está começando, lá tem um cirurgião, o Antônio Heredia, muito conhecido lá, que ele também está tentando trabalhar o Eras lá em Monterrey, mas indiscutivelmente o Brasil é o que saiu na frente. É na Colômbia que está o Maldonado, né? Maldonado está na Colômbia. Sim. Ainda não estão fazendo lá. Tá. Não estão fazendo lá. Eu pergunto, e o Eras para congênitos? Qual é
Que você... Porque, veja, Congenta é um outro mundo. É um outro mundo. Como é que você vê o Eras para Congenta? Você acha que vai evoluir? Como é que... Eu falo que é a carta de apresentação atual do Boston Children's Hospital. Sim. Aí a gente entra na página do Boston Children's Hospital e Eras em crianças. Eles foram pioneiros no mundo. Desde 2021. Eu tive a gratíssima satisfação de conhecer esse hospital e eu fiquei encantado. Imagino. Eles começaram em 2021, publicando, fazendo, e atualmente é o modelo mundial em Eras infantil. E aí a gente veio falando, o professor Marcelo, isso foi há mais ou menos uns 15 dias, a gente teve uma reunião. Tá. E a gente discutiu, o professor Marcelo falou, não, Mara, precisamos começar a implementar isso. E aí ele trouxe a Paula da UTI, trouxe alguém da cardiologia, o Carlos da anestesia, e a gente fez nossa primeira reunião já projetando um projeto de Eras para crianças, né? Eles conhecem muito bem da criança. E a minha imaginação em relação a isso é que, assim, se no adulto você consegue fazer, imagina na criança. Imagina na criança. É por isso que justamente essa pergunta, ela é uma provocação, porque, veja, se no adulto, que nós sabemos que a cirurgia é complexa, a cirurgia cardíaca é complexa, mas tem um nível de complexidade. E isso funciona. Imagina para criança, em que esse nível de complexidade se exponencializa. Nossa, muito. Né? E o professor Marcelo falava ainda, Omar, mas como a gente começa? Né? Eu falei, sempre que a gente vai começar, precisamos começar para os pacientes de mais baixo risco. Né? Então, as cardiopatias mais simples entrarão primeiro. Uma vez que a gente começa, eu direi mais a ter maturidade no time. O time começa a entender melhor, a saber como que é o movimento dos pacientes. Aí começamos a progredir para cardiopatias mais avançadas. Mas eu não tenho dúvida, para mim é claro que todos os pacientes se beneficiam disso. Né? Em questão do SUS, tem alguma escuta do Ministério da Saúde em relação ao Eras? Ou seja, eles estão sensíveis ao projeto Eras ou ainda não? Eles estão sensíveis. Eu acho que a parte mais complexa, Marco, é entender o que é o Eras. Tá. Entender e ter uma postura do time para que isso vá acontecer, para que isso realmente é uma realidade. Eu acho que precisamos educar os times para eles entenderem como isso funciona, porque isso vai deixar eles mais comunicados também. É um trabalho de equipe muito forte. Fazer Eras é ter um time forte no hospital, ter um time igual no hospital, ter um time que trabalhe horizontalmente, e que cada um precisa se ajudar. Então, essa é uma das grandes barreiras que eu vi aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, você vai falar com um diretor no Chile, e aí o diretor fala assim, legal, tal, funciona, mas olha, acho que não vai funcionar, porque outro dia o anestesista estava brigando com o cirurgião. Então, vai fazer Eras, como que o Eras vai funcionar aí? Então, o próprio diretor já vê que as barreiras, assim, não é o momento ainda disso. Eu já ouvi várias nessas situações assim de que eles veem que não tem progressão. Então, eu vejo que o Ministério está sabendo, com certeza, eles pegam muito nos dados. Sim. Né? A FAPESP está apoiando. A gente teve um projeto apoiado agora. Está entrando um outro projeto do tórax. Estou sabendo. E provavelmente... O tórax também está caminhando para o Eras. O tórax está também caminhando para o Eras, sim. Tem um projeto, inclusive com o pessoal do INCOR, do ICESP, que já vem trabalhando com o projeto via financiamento FAPESP, para ver se realmente eles vão ter um apoio, né? Plataforma, porque agora o Eras atual, né? Ele mais foca em plataformas, né? Tecnológicas. Uma plataforma pela qual educa, comunica aqui no hospital
e mostra indicadores do que realmente o hospital está fazendo, que é auditoria, né? Auditoria. Então, existe uma plataforma do ERAS, né, internacional, que é mais um banco de dados, né? Sim. Existe uma plataforma brasileira, que é a do Akamai, que é uma plataforma que já está no Uruguai, que é naquele hospital, e que realmente você vê que a mudança no hospital, no time, a comunicação, a educação com o paciente é muito mais automática, muito mais simples, né, que a tecnologia traz para poder ter resultados melhores. Adesão maior e menos trabalho braçal do time. O que está na fronteira? Você que está em contato com o Dan Engelmann, você que está em contato com os cabeças do ERAS, qual é o next step? Aonde que eles vão atuar? Então nós estamos vendo aí a questão da gestão do sangue, nós estamos vendo uma série de coisas. O que está na fronteira? O que vocês estão vislumbrando? Você que faz parte desse conjunto de profissionais, dos próximos passos do ERAS. Legal. O próximo passo é personalizar. A gente sabe que o projeto ERAS ele é acompanhado por vários protocolos perioperatórios, que é um estándar, que cada hospital tem seu modelo, cada hospital tem que adaptar o ERAS para ele, isso é importantíssimo. Sim. Tá? Não tem como copiar e colar. Ele tem que fazer isso, o hospital. Então, onde eles estão vendo uma mudança importante é como que a gente consegue avançar com a personalização. Por exemplo, eu dou pregabalina para o meu paciente para reduzir a dor. Isso começa antes da internação, que é a analgesia preemptiva, né? A gente faz pregabalina para ele praticamente reduzir a sensibilidade à dor, né? Só que não é para todos os pacientes. Tem pacientes que, às vezes, o peso é menor, paciente mulher, que vai ser muito forte tomar pregabalina a cada 12 horas, 2 dias antes, vai dar sonolência e tal. Bloqueio regional é ideal, mas talvez não é para todos bloquear antes e depois da cirurgia, né? Uma para reduzir o opioide e outro para reduzir a dor na UTI. Então, como você avança mais? Com dados. Futuramente você vai ter dados epigenéticos, dados do paciente, características dele, onde ele mora, tal. Com esse grande banco de dados, quando o paciente internar, ou quando ele tem uma indicação, você já começa a trabalhar ele no seu máximo. Como que eu faço para ele ter menos dor na cirurgia, se recuperar mais rápido, ele tenha uma tolerabilidade melhor? E, através das variáveis, a gente praticamente já desenha a jornada acima do ERAS, a jornada que esse paciente teria. Então, eu não tenho dúvidas que no futuro a gente vai ter o paciente na frente, como um score de risco, a gente vai falar, vai marcar, e você vai ver a potencialidade, porque você vai falar assim, olha, se eu fizer isso com você, se você alcançar a caminhar tanto, a nutrição, perder peso, para fazer isso, você vai ter uma recuperação de 4 dias nesse hospital, de 5 dias no outro. Então, vai ser muito mais personalizado. Então, a personalização vem acima dos protocolos. E isso virá com o banco de dados do ERAS? Isso virá com o banco de dados, onde a gente tem muitos pacientes que, através de análise de regressão, a gente consegue saber, no teu paciente que a gente tem na frente, qual que é o potencial de otimizar cada elemento, de quanto de cada elemento é para esse paciente o ideal para uma recuperação rápida, segura, e ele tem uma boa experiência no hospital. Além da enfermeira navegadora, queria que você falasse um pouquinho da importância do papel da enfermagem como um todo para o projeto ERAS, porque, obviamente, elas são as efetoras de boa parte disso, né? Enfermagem, fisioterapeutas, enfim, eu gostaria que você tecesse um pouco mais da importância desses profissionais, porque, claro, a gente está falando do médico, mas
não é só do médico, nós estamos falando de outros profissionais sem os quais, mesmo que o médico queira, mesmo que ele esteja sensibilizado, mesmo que ele saiba da importância, ele não vai conseguir, né? A parte do time multiprofissional, tendo a enfermeira como a base desse cuidado, ela tem tudo a ver com eras dentro de um hospital. Então, qualquer hospital onde a gente for procurar o cuidado cirúrgico, é com a enfermeira que a gente vai encontrar como esse hospital está caminhando. Então, a enfermeira tem um papel vital no cumprimento da adesão àqueles elementos. A alimentação do banco. Alimentação dos dados, análise, auditoria, né? Ela vem ver o que está acontecendo, mas você não fez isso. Essa auditoria é importante em tempo real e depois, quando a gente tiver os dados, se aquele elemento não foi feito, qual foi a justificativa disso, por que não foi feito. Tá. Então, que vem a ver com a personalização. Mas a enfermagem é a base de todo o cuidado. Não tem como esquecer isso, que o cuidado cirúrgico, como parte de todos os cuidados nos hospitais, ele está relacionado com quem realmente está o dia a dia com o paciente, né? Que é o grupo de enfermagem. De quanto em quanto tempo se reúne essa equipe? Qual é a periodicidade dessas reuniões para você dizer assim, estamos up to date com o que está acontecendo, estamos avaliando as nossas informações, os nossos não conformidades, enfim, as nossas complicações. De quanto em quanto tempo essa enfermeira navegadora vai se reunir com o grupo para fazer esse brainstorm? Tá. Existem reuniões idealmente mensais, né? Tá. Todo mês tem que trazer os dados do que está acontecendo, ver as falhas, ver os sucessos em alguns novos inclusões de novas práticas, porque é importante frisar aqui que o conceito é dinâmico. Sim, ele vai mudando. Ele né? vai mudando. Cada que tiver uma evidência clara de um ganho para o paciente em relação à recuperação, ela é incorporada automaticamente nesse bundle, nesse fluxo dele. Então, assim, mensal seria o ideal, porque a gente consiga identificar. Uma vez que a cultura já está construída, porque o hospital demora aproximadamente um ano e meio, para que a cultura em relação ao ERAS esteja solidificada. Tá? Não é rápido. Tá? Não é rápido. Então, você, pelo menos, o que a gente tem de experiência, 18 meses, entre um ano, depende muito do hospital, mas 18 meses é o tempo que o hospital demora para que realmente se solidifique nessa mudança em relação àquelas práticas novas. Depois disso, cada prática é somente incorporada. Mas é mensal. Acho que semestral, tendo uma dinâmica atualmente com mais informação, mais evidências, eu acho que a gente perderia muito momento ideal para corrigir uma fraqueza do protocolo, por exemplo. Tá. Você acha que o protocolo ou o projeto ERAS, ele de alguma forma, em algum momento, ele tem que interagir com o setor de compras do hospital? Então, imaginando que você identifique que seu uso de hemoderivados, por exemplo, está associado a tal oxigenador, ou o índice de sangramento está associado a tal tipo de heparina, né? Ou, enfim, dando exemplos teóricos, mas você acredita que pode chegar a esse nível de sofisticação? Você começa a identificar e talvez comparando o teu banco de dados dos outros hospitais do projeto ERAS, você chegou, olha, esse hospital está fazendo e ele está com índice de complicações que não é compatível com aquilo que a gente tem. Você acha que pode chegar a esse ponto, o projeto ERAS chegar a falar, olha, talvez seja interessante trocar isso de medicamento, de material, enfim, você já presenciou isso, você já vivenciou isso, e você acha que isso pode chegar a esse nível? Pode sim, pode chegar a escolher, dependendo do grupo de pacientes, escolher produtos novos, por exemplo, definir algumas alocações dentro, porque você vê que no banco
É um banco um pouco diferente do banco clínico que a gente conhece, um banco com processos também implementados com processos, tempos de extubação, tempo para o paciente começar a andar, tempo de sair do dreno. Então, é um banco também que acompanha processos. Então, é um banco do ERAS, ele está relacionado com esses pontos importantes. Então, assim, a gente consegue ver que para alguns pacientes, talvez, a alocação de produtos que tem a ver com redução de dor, por exemplo, paciente obeso, vamos falar assim, pacientes que são obesos, que vão para uma cirurgia cardíaca. O fato dele ter uma barra rígida, por exemplo, é um ganho terrível, enorme, enorme, né? Porque enorme. Estabiliza, né? Reduz dor, melhora a complacência pulmonar, porque o paciente ventila mais, ele já levanta, começa a ter movimentos com os braços tranquilos. Então, assim, com certeza estimula a ver quais são os pacientes que se beneficiariam mais com aquele dispositivo, aquele produto, que em alguns pacientes não faz diferença, por exemplo. Sim. Né? Mas que em aqueles faz porque a recuperação fica mais demorada, por exemplo. Tá. Em relação à parte de terapia intensiva, como é que você vê a importância do ERAS? Porque uma das coisas que me impactou demais na visita que eu fiz ao Complexo Harvard, e particularmente quando eu fui para o Children's, o intensivista vinha receber a criança na sala. Não é que você levava o paciente e ia passar o caso depois do transporte. Não. O intensivista participava nos casos, obviamente, graves. Aquele caso que, né? Estou dizendo da rotina, mas ele vinha receber o caso com o paciente ainda finalizando a cirurgia e ele participava do processo de transporte dessa criança, desse paciente, para que não houvesse esse delay, né? Porque uma das coisas que chama muita atenção, você sabe disso tão bem quanto eu, é que muitas vezes o transporte ele é um fator complicador. Você fica 8, 10 horas numa cirurgia grave e tal, está relativamente estável. Aquele períodozinho entre ele sair da mesa e chegar na UTI e receberem o caso, ele entrar no fluxo da rotina da UTI, é um período muito vulnerável do paciente. Estava falando de hipotermia, para arritmia, para sangramento, hipoventilação, droga que não pinga, bomba que não funciona, soro que parou de correr. Como é que você vê a entrada do projeto ERAS para esse time tão precioso e tão complicado da gente gerenciar? Novamente, vamos falar da Fórmula 1, né? No processo e na Fórmula 1 também. Processo. Fórmula 1 é processos. Sim. Né? Num hospital que olha para processos, a gente brinca falando que até a cozinha do hospital melhor é otimizada. É otimizada. Né? Então, assim, talvez o ponto vital para essa mudança total é como a gente consegue fazer a evidência acontecer. Ou seja, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso? Se a evidência está aqui, então eu tenho que fazer isso. Isso mais, estou falando de nós humanos, né? Nós humanos trabalhando em conjunto, né? Querer fazer a evidência. Atualmente existe, sim, na passagem dos pacientes, existe um modelo de Fórmula 1, né? Que foi feito pelo grupo da Inglaterra, o posicionamento das pessoas que vão, intensivista, anestesista, cirurgião, que vão levar o paciente. Então, eles modelaram, e foi o pessoal da Ferrari mesmo que foi lá, viu o cenário, né? Super complexo, né? De uma criança. Sensacional! E eles desenharam... Impagável essa informação. Pessoal, esqueci o nome mas é um dos engenheiros da Fórmula 1, da Ferrari, na verdade. Ele foi lá, viu, desenhou, e aí perguntando quem eram essas pessoas, né? E aí fizeram isso. Então, com essa analogia, pacientes foram transferidos para o UTI, crianças, e o fluxo tradicional deles. Foi mais seguro, menos eventos adversos, porque às vezes desconecta o cabo do aparelho. Exatamente. Das drogas que estão pingando.
E assim, menos eventos adversos, menos tempo para levar a criança para lá. E assim, foi significativo. Então, eles, daquela época, foi 2009. Contribuição da Fórmula 1 para a cirurgia cardíaca. Olha que sensacional. Otimização de processos. Esse é o futuro das cirurgias, da jornada como um todo. O Dr. Domingo Braille, com quem eu passei muito tempo, ele dizia que tem muito a ver a cirurgia cardíaca com a aviação também, né? Porque a partir do momento que você entrou em extracorpórea, você tirou o avião do solo. Não é verdade? Então, assim, os protocolos de segurança para perfusão, para cirurgia, agora com os protocolos que nós temos, né? O time out, time in, enfim, tudo aquilo ali que a gente eu acho que isso, toda essa cultura, ela precisa ser estimulada. Eu acho que um programa como esse, ele abre a cabeça, porque nós estamos falando para muita gente, inclusive para gestores, mas principalmente para pacientes e familiares. Porque eu acho muito importante o que você colocou. Quando o paciente, ele reivindicar isto, é que eu acho que a mudança começa a acontecer. Porque ele educado, ele passa a saber que isso existe. Que é possível. É possível. E que isso aumenta muito a segurança dele. Porque, em última análise, quem vai estar deitadinho ali é ele. Exato. Entende? Então, eu acho muito importante esse esclarecimento. Por isso que eu achei muito bacana ter você conosco aqui, porque a população precisa saber isso. Hoje, você pode fazer uma cirurgia cardíaca com nível de segurança muito grande. Então, às vezes, você está numa consulta e a gente fala, não, olha, não quero operar, porque tem um parente meu que operou e ele morreu. Eu falei, olha, eu também conheço muitas pessoas que casaram e separaram, mas não quer dizer que todo mundo que casou vai separar, né? Eu conheço pessoas que casaram e separaram, e eu conheço pessoas que casaram e que continuaram casadas até hoje. E estão felizes. Então, o fato de ter um evento adverso, é claro que impacta muito. Se é um familiar seu, se é alguém, você vai ficar impactado e aquilo vai criar um temor ainda maior. Então, o conhecimento de tudo isso faz com que se reflita que a cirurgia cardíaca evoluiu muito. Mas a maior evolução, além da questão tecnológica, eu acho que está nos processos. Exatamente. Nos processos. Você pode padronizar isso de uma tal maneira. Você estava dando esse exemplo da Ferrari. Veja que coisa impressionante. O sujeito lá da Fórmula 1 vir e desenhar um esquema e esse esquema funcionar melhor do que o esquema tradicional que tinha sido feito por médicos e enfermeiros. Veja se tem cabimento um negócio desse. Daí você vê a importância do processo em si. Né? Porque, veja, um cara que nem da área da saúde era, ele só foi vendo, você faz o quê? Você faz o quê? Deixa eu te alocar aqui. E ele conseguiu mudar. Né? Que coisa impressionante. A reengenharia. É bom engenheiros dentro do hospital. Sim, né? sim, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Querido Omar, eu quero agradecer imensamente esse papo. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu bastante. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, você sabe disso. E eu fiquei muito, mas muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo sobre qualidade e cirurgia cardíaca. Se você tivesse que resumir essa nossa conversa, o que você diria para resumir esse nosso papo? Eu diria que a cirurgia cardíaca mudou totalmente. Quando ela foca em processos, ela reduz complicações, ela traz um benefício para o paciente muito forte. É quase como se o paciente não ter sentido o que aconteceu, né? E muitas vezes é um medo à cirurgia, porque tem aquele estigma, aquele histórico de que muitas cirurgias poderiam ter complicações. Mas eu diria para a sociedade que ela precisa estar informada, pacientes precisam procurar informação sobre o que tem de mais atual, né? Tanto para dor, por exemplo,
dor é cada vez mais dominada. Até a gente fala, quando o paciente tem dor é porque alguma coisa não foi bem alinhada. Mas, assim, tudo pode ser em tempos bem rápidos para uma recuperação do paciente. Quanto mais preparado o paciente é, mais fácil vai ser a recuperação do paciente. Então, cada um deles pode ser diferente, inclusive sua cirurgia, porque tem outras coisas, outros dispositivos, porque para esse paciente são necessários e vão fazer um impacto, que para outros talvez não. Então, a personalização, características daquele paciente em relação a mudanças no cuidado também vão ser aceitas. Eu vejo um cenário muito favorável para cirurgias, cada vez mais seguras, com otimização e com educação, como falei inicialmente. Educação é o pilar para que o paciente entenda o que vai acontecer e ele ajude nesse cuidado. É o que eu teria para falar para a população. Estivemos aqui com esse meu grande amigo, Omar Mejia, falando sobre qualidade em cirurgia cardiovascular. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. O Saúde em Pauta está de volta todas as semanas, sempre com um tema novo. Não esqueça.